Olá pessoal, essa é a aula 3 do curso de Criatividade e Inovação da Unistácio, Unidade de Santo André. Nessa aula 3 nós vamos falar sobre cultura organizacional, como identificar traços da cultura organizacional, desvendando a cultura organizacional voltada para ambientes direcionados para a cultura da inovação e criatividade, estratégia, comportamento das empresas diante das decisões que envolvem um caminho para a criatividade e inovação, como direcionar a cultura para a criatividade e inovação, e vamos ver alguns cases em forma de vídeo da empresa 3M, também vamos ver da empresa Google. Então vamos começar falando sobre cultura. Então vocês podem ver aí que eu estou mostrando uma imagem que diz respeito à cultura popular. Então é a dança, né, ou a manifestação folclórica do Bumba Meu Boi, que isso para a gente entender um pouco, né, quando a gente fala de cultura organizacional, então vamos entender cultura de uma maneira mais ampla. Então esse tipo de manifestação, ele é considerado um bem cultural, um bem imaterial. O que é? Isso talvez para a gente seja folclórico, seja diferente, mas para as pessoas que vivenciam isso faz parte da identidade delas. Elas gostam, ou se não gostam, respeitam e conhecem e sabem que ali naquela região, se existe essa manifestação cultural, normalmente elas tomam parte ou elas respeitam de alguma forma. Então, esse é o princípio da cultura, e aí a gente vai passar isso para as organizações. Mais um slide aí, nós temos também, que para a gente aparece de uma maneira diferente, uma maneira, digamos assim, até engraçada, né? Que são os homens em determinadas regiões do país de Gales, da Escócia, que usam o kilt, que é essa saia, né? Que nós chamamos da saia para homens. Então isso faz parte da cultura, para a gente pode parecer estranho, pode parecer na verdade é não usual, né? E parece estranho, mas para eles isso faz parte do dia a dia, é respeitado como um sinal, né? Uma manifestação da cultura. Então aí nós temos cultura organizacional. Sempre nós vamos inspirar, nós vamos exprimir a cultura da nossa empresa com base na forma que a gente se comunica, na forma que a gente se veste, na forma que a empresa se posiciona no mercado, nas suas unidades, né, se for uma indústria, se for um grupo de lojas, se for um prestador de serviços, na logomarca, no seu logotipo, nas cores que escolhe, na sobriedade ou ou de repente um ambiente despojado. De que forma que a gente comunica, o significado que isso tem para o grupo, quais são as palavras mais usadas. A gente consegue identificar uma cultura de uma empresa quando numa reunião, você vê quais são as palavras mais repetidas, quais são os gestos, ou qual é a hierarquia. Então, pessoal, é uma empresa oriental, uma empresa japonesa, ela eu sempre trabalhei em empresas de origem europeia e trabalhei uma época em empresa norte-americana. E então eu já conheço um pouco dessa cultura e fica um pouco chocante quando eu ia em reuniões em empresas japonesas. O chocante que eu digo, pessoal, não quer dizer que seja simplesmente diferente, não quer dizer que seja errado, um esquisito de uma maneira pejorativa, não. Ele é fora do usual para a nossa cultura, para a cultura da empresa que eu estava representando. Então nós tínhamos ali, na cultura japonesa, uma questão, até numa mesa de reuniões, você tem a ordem que as pessoas sentam. Então as pessoas com um nível hierárquico mais elevado, elas falam primeiro, e as outras pessoas já sabem que elas têm que aguardar uma conclusão, e ali a pessoa, né, o superior hierárquico, ele está dando uma mensagem, ou dando uma diretriz. Então, tudo que os outros subordinados a ele, ou que fazem parte da equipe dele, sempre vão seguir aquela linha, mas sempre respeitando aquela autoridade, que isso é forte na cultura japonesa.
Então eu lembro quando eu estava numa empresa de cultura alemã, uma empresa de origem alemã, e eu participei de algumas reuniões numa grande indústria que fornecia para uma indústria automobilística, né, fornecia para a Toyota, e ela também é uma multinacional japonesa, muito grande. Então, as reuniões elas tinham horário para começar, horário para terminar. Então, você tinha que tomar um pouco de cuidado para você não extrapolar no seu tempo, porque ali eles têm uma regra, né? Quanto tempo cada um fala, com qual grau de objetividade, e sempre que há uma observação de um superior, todos se calam e nós prestamos atenção naquele líder. Então, isso foi uma experiência muito forte. Então, a cultura de uma empresa oriental, de uma empresa japonesa, ela pode ser, muitas vezes, ter uma diferença muito grande da cultura das outras empresas, as brasileiras, ou as de inspiração norte-americana ou europeia. E aí, as maneiras de agir também, né? Numa integração, como que ela integra o seu pessoal, como ela demite ou desliga as pessoas, e aí a forma que a gente avalia isso. Isso tem muito a ver, né? Nós estamos falando de um ambiente voltado para a cultura e para inovação e para a criatividade, onde a cultura tem um papel preponderante nisso. Ou seja, se a empresa ela está tentando trilhar um caminho aí para uma diretriz de criatividade e inovação, e se vocês forem em algum momento agentes dessa transformação, vocês precisam conhecer muito bem a cultura e saber que, dependendo da cultura, o caminho vai ser um pouco diferente para vocês chegarem nesse ambiente de criatividade e inovação. Então vamos ver aqui o próximo slide, onde existe um esqueminha para você identificar, né? Onde você pode identificar traços da cultura organizacional. Então, o código de ética da organização. Então, muitas empresas, né, de médio e grande porte, têm um código de ética. O código de ética, pessoal, é aquilo que normalmente os funcionários recebem em algum momento, ou no seu momento de admissão, ou em algum momento isso é divulgado, que se fala, bom, nós somos uma empresa que a gente não tem envolvimento político, nós não fazemos contribuição com partidos políticos, ou fazemos contribuição para partidos políticos, para órgãos não governamentais. É onde se coloca, né, quais são as premissas éticas. Normalmente o pessoal da área de suprimentos, na área de supply chain, compras, acaba sendo muito impactado. Sempre existe um capítulo voltado para esse pessoal, que é exatamente aquele que fala que de que forma que você pode aceitar um brinde. Então, as empresas colocam, inclusive, um determinado valor. Até tal valor, você pode presentear os nossos membros aí, os nossos associados, os nossos colaboradores. A partir daí, nós não aceitamos. Então, eu recentemente tive contato com um colega que ele trabalha numa empresa, uma multinacional canadense, muito ligada ao setor aeroespacial e ao setor de transporte terrestre, por trens. E ele estava contando que ele estava na China e ele gostou muito de um celular de uma marca chinesa. E ele falou, puxa vida, isso ainda nós não temos no Brasil, né? Ele contou que foi em maio de 2019 e ainda não tinham esse celular com esses recursos, não tinha chegado aqui ao Brasil ainda. E aí o chinês, né, que estava recebendo, falou, nossa, mas aqui na China isso custa relativamente, tem um custo baixo, porque aqui a gente tem uma diferença de impostos, tudo mais. E o chefe dele, né, que estava junto, também falou, puxa vida, realmente nós ficamos apaixonados por isso, mas como comentário. No dia seguinte, num almoço ou no jantar, ele não especificou, mas durante uma refeição, os chineses presentearam os dois brasileiros com um celular cada um. E eles falaram, olha, nós não podemos receber de forma nenhuma isso daqui, porque isso extrapola o valor que a gente tem como brinde. Nós só fizemos o comentário com vocês porque nós gostamos, mas não estávamos pedindo, né? E a nossa empresa não permite que aceitemos.
E os chineses argumentaram que não, que isso não tinha nada a ver com o contrato que eles mantinham, que isso era porque fazia parte da cultura deles, dos chineses, e a empresa não tinha nada contra, em você agradar o seu interlocutor, o seu fornecedor, o seu cliente, no caso eles eram clientes. E eles ficaram meio que numa saia justa e acabaram ligando até para o Brasil para falar com o superior deles. E o superior deles falou, não, em hipótese alguma, vocês se desculpem, mas nós não podemos aceitar. E de fato eles não aceitaram. Os chineses de alguma forma entenderam, porque eles estão acostumados a lidar com empresas que têm esse código de ética. Então você conhecer o código de ética da organização fala muito sobre a cultura. A filosofia da organização, a missão, visão e valores, ou princípios que normalmente as empresas têm, e na parte física sempre tem quadros na empresa, na entrada da empresa, e você tem isso em sites, em documentos que você recebe, qual a missão, visão e valores. Ali, com o tipo de palavra, com o tipo de como ela se coloca, você também começa a perceber se é uma empresa de uma cultura mais conservadora, de uma cultura mais aberta, de uma cultura mais, digamos assim, mais contemporânea ou mais conservadora. Posicionamento dos seus gestores e acionistas. Agora, recentemente, porque nós estamos no final de março de 2020, então nós tivemos agora 2 semanas o presidente da República convocando para uma manifestação de pessoas que o apoiariam e apoiariam de alguma forma, uma reprimenda ou até mesmo o fechamento da Câmara e do Senado, do Congresso. E nós tivemos algumas empresas, como o Madeiro, como a Van, que se posicionaram favoravelmente a esse chamado aí do presidente da República e foram muito combatidas nas redes sociais, com proposta de boicote e tudo mais. Então, o posicionamento, e teve uma outra rede, que foi a Girafas, que agora também se posicionou, um dos acionistas, que é filho do fundador, se posicionou favorável à volta ao funcionamento, nesse período que aqui no estado de São Paulo nós estamos numa quarentena, e onde existe uma determinação que as empresas de alimentação que estão em shopping, elas realmente não abrem, porque os shoppings estão fechados, e se forem lojas de rua, elas podem fornecer em modelo de delivery, em modelo de entrega, mas não com consumo dentro das suas instalações, para que não haja interação entre as pessoas e que possa ter uma circulação maior do vírus do Covid-19. Essa empresa foi a Girafas, e aí o presidente da Girafas, que é o fundador, ele destituiu o filho dele, que deu essa declaração, embora continue como acionista, deixou de ter cargo porque pegou muito mal. Existe principalmente nas redes sociais, houve um entendimento que a empresa dá muito valor ao seu lucro e as vidas humanas ela não teria muito interesse em cuidar. Em primeiro lugar, seria dinheiro, mesmo que estivesse acima do interesse ou do cuidado com as vidas das pessoas, tanto dos que trabalham como dos que frequentam. Então pegou muito mal nas redes sociais, e o próprio presidente falou, olha, estou destituindo, e isso não significa que seja o pensamento da empresa, foi o pensamento de um acionista que externou erroneamente. Então a gente tem um exemplo aí de um membro da companhia que não estava afinado com a cultura. Então ele deu declarações que não, pelo que o presidente falou, são contrárias ao princípio, ou aos princípios da empresa. Ok, nós vamos agora, eu estou mostrando para vocês aí um slide, onde nós vamos aí fazer um exercício de desvendar o tipo de cultura. Então nós temos aqui um comunicado, ele fala assim: temos a grande satisfação de comunicar que o senhor José Eduardo Carmo, que vinha desempenhando suas atividades na filial Salvador, como gerente de vendas, passará a ter sob sua responsabilidade os escritórios de vendas do Nordeste, Colômbia e México. O senhor José Eduardo terá seu escritório principal em Recife.
A senhora Márcia da Silva, supervisora de vendas em Natal, está sendo promovida para a vaga do senhor José Eduardo. Então aqui nós temos um comunicado fictício de uma companhia, mostrando aqui, eu quis mostrar as diferentes formas de comunicação de um fato, que é a promoção, uma movimentação no quadro de pessoas, e como as culturas organizacionais elas influenciam muito na forma de se comunicar. Então aqui nós vemos que é uma empresa essa empresa ela se preocupa em dar detalhes da comunicação, falando, né, da pessoa, ela é objetiva de alguma forma, porque ela fala fulano de tal vai passar a ter tal cargo e vai ficar com tais áreas. E ele vai ficar no escritório em Recife. A senhora Márcia Parará, que estava em Natal, vai para o cargo do senhor, para a vaga do senhor José Eduardo. Então, o que a gente percebe aqui? Que é uma empresa com uma cultura de objetividade e que ela tem uma preocupação com os detalhes, né? Deixar muito claro, explicando o que a pessoa vai fazer, a partir de quando, quem vai ficar no lugar dela e onde é que essas pessoas vão ficar. Então, é isso que a gente analisa, né, a partir dessa leitura desse primeiro aviso aqui. Agora nós vamos para um outro, que é o Desvendando a Cultura Organizacional 2. Seria um comunicado do mesmo assunto, mas por uma empresa com uma cultura diferente. José Eduardo do Carmo, atual gerente de vendas de Salvador, estará sendo promovido a partir de 2 de maio próximo para a função de gerente Nordeste e América Central. Márcia Silva, supervisora de vendas, assumirá a posição de gerente de vendas em Salvador. O que nós percebemos aqui? É uma empresa que ela conseguiu economizar em palavras, falando a mesma coisa, ela não deu ela foi muito sucinta, mas passou a informação. A gente percebe que é uma empresa que ela seria assim de uma cultura, digamos assim, comunicação sempre curta e grossa. Né? Embora não tenha tom de grosseria, mas é que é a expressão que a gente usa. Né? Se a empresa 1 ela tinha uma objetividade, mas ela explicou muito, né? Ela deu várias explicações, essa é mais objetiva ainda, curta e grossa. E aí agora nós vamos para o slide 3, que tem o título Desvendando a Cultura Organizacional 3. Então começa assim o comunicado. Com grande satisfação, comunicamos que o senhor José Eduardo Carmo, cuja gestão frente ao Escritório Regional de Salvador tem sido de grande auxílio para os resultados, deixará o cargo de gerente regional de vendas no próximo dia 30 de abril. A partir de 2 de maio, novos desafios estarão à frente de José Eduardo, que passará a responder pelos escritórios de venda do Nordeste, Colômbia e México. A promoção de José Eduardo demonstra com clareza a política de nossa companhia de promover os seus recursos humanos, sempre oferecendo oportunidades de crescimento para a nossa prata da casa. Convidamos para se juntarem a nós, desejando sucesso ao José Eduardo diante dos novos desafios. Aqui, pessoal, o que nós percebemos, né, por esse comunicado? Que é uma empresa que ela tem uma cultura muito forte de prestigiar os seus funcionários. Então ela está falando aqui, que ela reitera aqui, olha, nós estamos promovendo, essa pessoa fez um excelente trabalho, ela tem bastante adjetivo aqui na comunicação, ela adjetiva bastante. Então ela está falando que a pessoa foi de grande auxílio para os resultados e por isso ele está sendo recompensado com um cargo de maior amplitude. E aí fala que a partir daquele dia, a partir dessa promoção, fica claro, e eles citam um trecho da missão e visão e valores deles, que fala em prestigiar e promover os seus recursos humanos, sempre oferecendo as oportunidades de crescimento, primeiro para a prata da casa. É esse o termo que eles utilizam nesse comunicado. Então aí a gente vê que é uma empresa que ela provavelmente, né, a cultura dela é uma cultura muito de somos uma família, as pessoas devem ficar muito tempo naquela companhia, é uma empresa com valores sólidos nesse sentido, né? Que valoriza a fidelidade das pessoas e fala, olha, você foi fiel, fez um bom trabalho e nós estamos recompensando, em vez de pegarmos, de
recrutarmos, selecionarmos e trazermos alguém do mercado aí de fora, estamos dando opção, estamos dando a oportunidade para uma prata da casa. Então, nós temos num comunicado nós aí vemos 3 tipos, 3 culturas organizacionais. Isso é importante, porque, que nem eu disse, se você for um agente de transformação, um agente que vai participar da implantação, né, de uma diretriz para cultura e organização na sua companhia, você tem que ter claro, né, tem que ter muito claramente qual é a cultura da sua companhia, para você saber o que choca, o que tem que ser adaptado e o que é valorizado. Na parte física também, pessoal, nós temos aí agora um escritório, a foto de uma imagem de um escritório com baias, e onde as pessoas têm alguma interação, a gente consegue ver aí pela imagem. Isso transparece um pouco a cultura da empresa. Uma empresa com agilidade, uma empresa que tem um mínimo de separação. Então você percebe aí por essa imagem que as paredes são transparentes, né? As baias são mais baixas, que permitem uma integração. Então isso é um traço da cultura da empresa que você pode ver até mesmo no mobiliário, na arquitetura da empresa, da parte física da empresa. Aí nós temos agora um slide diferente, onde não existem barreiras, não existem baias. É um escritório aberto, né, um grande galpão, e as mesas estão aí e não existem separação. Na companhia que eu trabalho, nós tivemos há pouco mais de um ano aí a mudança, né, da diretoria, vindo um CEO do mercado. E sempre nós tivemos lá, cada diretor na sua sala, um pool para poder atendê-los, né? Mas cada um na sua sala de reuniões de cada um individual. E quando esse CEO chegou, né, há um ano, a primeira coisa que ele fez foi transformar as salas, que eram 3 salas, num grande salão. Ele colocou todos os diretores lá, ainda com divisórias, né? Ainda existem umas divisórias com vidro, mas ainda existe a barreira, mas hoje você já não tem diretores separados. Todos os diretores estão numa sala, ele tirou a porta da sala também, né? A sala ainda tem as divisórias, mas a porta não existe mais. Então ali é um sinal que você pode entrar a hora que você quiser, pedir licença e conversar com um ou com o outro, e se há algo para ser definido, algo que precisa da opinião de todos eles fazem, na hora mesmo, eles já fazem ali uma conversa entre eles, e com isso o processo de tomada de decisão, ele fica mais rápido. Isso é uma verdade, né? Realmente o processo fica mais rápido, porque já se discute na hora. Então, eu diria que esse foi um traço que esse CEO, vendo que a empresa precisa caminhar para essa diretriz aí de criatividade e inovação, ele já fez uma quebra, né, uma transição na cultura da empresa. Então, por quê? Porque ele sabe que não combina muito uma cultura ou uma gestão muito centralizadora e departamentalizada, você vai ter dificuldades de implementar um ambiente para criatividade e inovação. Aí nós temos agora mais um slide. Isso me parece ser, talvez, dos anos 90, né? Anos 80, 90, um escritório onde você tinha salas totalmente fechadas, né? Os executivos, as pessoas de gestão separadas, né? da sua equipe. E a gente pode reparar, né? Que ele tinha calculadora, máquina de calcular que imprimia o papelzinho, telefone, uma impressora matricial lá atrás, mas isso é para ilustrar. Então a gente já aprendeu que a forma da empresa se comunicar, a gente consegue entender a cultura, a gente consegue tirar conclusões a respeito da cultura da empresa e também na forma de se apresentar, inclusive na parte de mobiliário e arquitetura. A gente consegue saber se é uma empresa mais aberta, que ela vai ter mais facilidade em ter uma cultura de criatividade e inovação,
ou vai ter um grau de dificuldade que isso vai fazer com que a empresa leve mais tempo e as pessoas também, né, para se acostumarem, se adaptarem. Eu não vou dizer uma nova cultura, mas a cultura ela vai ter que ser renovada, digamos assim, né? Alguns traços muito fortes que não condizem com um ambiente voltado para a criatividade e inovação vão acabar tendo que morrer dentro desse espectro cultural da companhia. Aí, pessoal, agora eu quero fazer um convite para vocês. Nós vamos assistir a um vídeo da Mônica Santos. Ela era diretora de RH no Google. Hoje ela está numa outra companhia, mas quando ela deu o link nós vamos colocar aí, quando ela deu essa entrevista, né, ela era do Google. Então, aqui é muito interessante porque quando a gente está falando, lógico, em criatividade e inovação, que é a nossa matéria, a nossa disciplina, mas isso não quer dizer que toda empresa tenha que se transformar num Google, numa empresa de tecnologia da informação do Vale do Silício, onde a criatividade e inovação são reconhecidamente praticados e são diferenciais competitivos dessas empresas. É óbvio que você não consegue tirar esse modelo e colocar isso, trazer isso para todas as empresas. Então é isso que a Mônica Santos fala. Ela fala da cultura do Google e ela fala, gente, aqui funciona porque nós somos uma empresa assim, porque a nossa cultura ela já está preparada para isso, né? Ela já foi feita com essa visão. Então aqui algumas perguntas. Nossa cultura é missionária ou mercenária? Estamos aqui para ganhar dinheiro ou ser eficiente por um propósito, por uma causa? As coisas acontecem de um jeito ou de uma maneira, né, com um modelo mais estruturado ou ela é mais flexível? Tem processo para tudo que se faz na empresa? Nós preferimos pensar sobre um problema ou sair executando e aprender com os erros, aprender no caminho? Vejam que aqui não há certo nem errado. São perguntas que a gente faz para entender com um pouquinho mais de profundidade a cultura da companhia. Damos mais valor ao controle ou delegamos bem? Temos cuidado na ação ou existe permissão para se errar? Existe permissão ao risco? Lidamos com as pessoas de um jeito diplomático ou direto? As pessoas são individualistas ou têm uma cultura de trabalhar mais em grupo e em equipe? Vale mais o que acontece dentro ou fora da casa? Bem, eu gostaria então de convidá-los a assistir esse vídeo e aí nós continuamos logo depois conversando sobre o próximo tópico. Ok, pessoal, então agora que nós assistimos aí esse vídeo da gerente de RH, da diretora de RH do Google, eu sempre tenho falado para vocês da 3M. A 3M é aquela empresa norte-americana que ela, por excelência, ela sempre trabalha com criatividade, inovação, ideias novas. Então é a empresa que inventou, né, que comercializa aí o Post-it e mais uma na verdade centenas de produtos que a gente já chegou a ver numa das aulas, né? A gente entrou no site e a gente viu tantas áreas, não só as áreas de utilidade domésticas, mas área de segurança, área de eletrônica, área de pintura automotiva, tem muita coisa que a 3M trabalha. Muito bem, então agora é importante, a gente ouviu falando um pouco de cultura organizacional. E agora uma pergunta para o próprio diretor de RH, diretor de marketing da 3M, que é o Luiz Serafim, e ele vai falar durante 4 minutos. Ele está respondendo a um programa que existe da 3M, dá uma consultoria para outras empresas, para as pessoas que queiram entender um pouco mais da cultura dela. Então ele está dando uma resposta para um questionamento que foi o seguinte: como implantar um ambiente de criatividade e inovação dentro de uma companhia com um perfil conservador? E aí ele vai falar sobre a cultura, o peso da cultura e também a importância, né, primordial da liderança nesse processo, quando você vai migrar de um modelo mais tradicional para uma empresa com essa diretriz de criatividade e inovação.
Então nós vamos assistir esse vídeo com o Luiz Serafim, são mais 4 minutos, mas ele é muito importante, pessoal, vocês assistirem antes da gente continuar aqui, para que fique muito claro esse ambiente e a influência da cultura e da liderança, para aí a gente partir para outros tópicos. Então, pegue o link aí e vamos ver o vídeo com o Luiz Serafim, o Head de Marketing da 3M. Muito legal, né, pessoal? O Luiz Serafim. E é interessante porque a gente fala de cultura de criatividade, ambiente de criatividade e inovação, e a gente sempre liga isso com empresas do Vale do Silício ou com fintechs aqui no Brasil, né? A gente fala, na minha aula, fala muito do Nubank, mas é interessante porque a 3M ela não participa disso, né? Uma empresa é um ícone, um dos ícones de criatividade e inovação empresarial, mas ela é uma indústria. Então, daí a gente deduz que, na verdade, isso não é algo, a cultura da criatividade e inovação não é algo só aplicável nas empresas de tecnologia, né? Então, nós temos indústrias que não só desenvolvem isso muito bem, como se transformaram em ícones, como é o caso da própria 3M. E a gente poderia citar outras, como a GE, a General Electric, também, uma empresa que se reinventou, e ela, com outro tipo de cultura, mas ela também tem essa sua diretriz voltada para a criatividade e a inovação. Aqui, nesse próximo slide, nós temos aqui uma definição de estratégia de inovação. Então aqui, estratégia de inovação reside em um compartilhamento da visão, da missão e dos valores organizacionais que estejam voltados para avanço na qualidade dos serviços ou produtos oferecidos à sociedade. Aqui ela começa a ter uma diferença. A gente sempre está acostumado com as declarações de missão, visão e valores das empresas, sempre falando em garantir resultados, garantir para o acionista. E aqui, quando a gente está falando numa organização mais voltada para a criatividade e inovação, a gente começa a falar em princípios, em propósito, né? Mais o propósito. E o propósito sempre ele tem uma dimensão para a sociedade. Então ele tira um pouco daquele peso na própria declaração de algo muito individual. Agora, pessoal, só existe razão de se caminhar, de se tentar fazer na companhia um ambiente mais propício à criatividade e à inovação, que eu sempre digo que não é escolha, é sobrevivência, mas assim, só há sentido se isso agregar valor. Então, para que se faz, para que se tem essa mudança? Para sobreviver agregando valor. Então, embora isso não fique explícito, né, nessa definição aqui de estratégia de inovação, é o propósito. Você tem o propósito, mas você precisa, o objetivo é criar valor. É onde há um ambiente que, mesmo tendo metas evidentes, ou seja, as metas financeiras que a gente já viu, existe espaço para atuar de forma diferente com o objetivo de incrementar o alcance delas. É legal? Guardem essa definição de estratégia de inovação, que é algo que resume, né? Sempre a gente vai ter que ter essa lembrança desse conceito aí na nossa vida profissional. Agora eu vou apresentar a vocês um quadro onde nós temos aqui comportamento das organizações perante o ambiente que vivencia. Então aqui eu tenho a discriminação, né, o comportamento inativo, comportamento reativo, comportamento ativo, comportamento proativo. Ou seja, diante de alguns dilemas, diante de algumas situações, como a empresa reage. Essa faz parte da análise antes de vocês implantarem, né, de tentar implantar um ambiente voltado para a criatividade e inovação. Então a gente já aprendeu que a gente tem que fazer uma análise bem aprofundada da cultura, nós temos que fazer uma análise dos princípios da missão, visão e valores da empresa, e agora aqui também a gente fazer uma análise de como a empresa tem reagido e como a empresa costuma reagir diante de algumas situações. Vamos lá, situação desejada. Uma empresa com um comportamento inativo, ela sempre está com o olho no presente.
A empresa com comportamento reativo, ela sempre se refere muito ao passado. É uma empresa saudosista. A empresa com comportamento ativo, ela já prevê o futuro. E é com o comportamento proativo, ela já tem o futuro preparado. Então ela fala, bom, no futuro vai acontecer isso, eu vou fazer isso e eu estou fazendo isso para mudar esse cenário de futuro. Então, essa é uma empresa que está muito voltada, ela só consegue isso se ela tem o seu público, né? Os seus recursos, a sua alta direção, os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus executivos, com essa mentalidade de cultura e inovação. Postura básica. A empresa inativa, ela é conservadora. A empresa reativa é saudosista. A empresa ativa, ela é otimista. E a empresa com um comportamento proativo é idealizadora. O que ela procura? A empresa com comportamento inativo, ela fala, bom, eu quero ficar aqui no meu canto e quero sobreviver. A empresa reativa, ela sempre se refere, não, eu quero voltar a ser, porque no passado eu liderei isso. O que eu faço para voltar a ser igual eu era no passado? Então, essa, eu diria que é até mais perigosa, né? Um comportamento assim, uma procura de situações passadas para repetir, eu acho até muito mais perigosa do que a empresa que quer ficar no cantinho dela, que ela quer só sobreviver. As duas não vão sobreviver, essa que é a verdade, se não mudarem. Mas essa eu acho a saudosista é a mais, digamos assim, é a mais equivocada, porque ela não percebe que ela não vai conseguir voltar no tempo, que ela não, o que foi valor, o que ontem ela tinha de bom, hoje ela precisa criar um novo bom, porque aquele lá já não é mais considerado diferencial, já não traz resultado para ela, já não a diferencia. Comportamento ativo, a empresa procura otimização da situação. E aqui a empresa com comportamento proativo, ela fala em autodesenvolvimento, autorrealização e autocontrole. Ou seja, ela se descentraliza e ela entende que os seus funcionários, os seus colaboradores, eles são parte viva para fazer essa empresa rodar. Então eles precisam ter um grau mais elevado de autonomia para tomar decisões, para sugerir, para enxergar, para analisar. Como essas empresas, né, esses tipos de empresas reagem diante de necessidade de mudanças, ou enxergando as mudanças? A empresa de comportamento inativo ignora o que esteja acontecendo. A empresa reativa, ela reage às mudanças tudo como ameaça, ela nunca enxerga oportunidade. A de comportamento ativo, ela age tendo em vista as oportunidades, né? Ela vê as ameaças como oportunidades, o que o outro vê como ameaça. E a de comportamento proativo, ela procura criar oportunidades para se antecipar às mudanças. E planejamento, que é muito importante. Na empresa de comportamento inativo, inexiste planejamento, porque ela quer sobreviver, né? Ela está sempre olhando o dia a dia. Então, planejar supõe-se um horizonte aí para frente, né? E nesse caso aqui, não. A empresa de comportamento reativo, ela é muito operacional, ela não trabalha com planejamento, ela é muito saudosista, então ela faz muito controle, muita comparação com resultados, mas ela está sempre presa aqui ao presente, então ela tem pouco tempo ou uma cultura, um pouco tempo dedicado ao planejamento, ou uma cultura que não instiga, né? Que ela não incentiva o planejamento. A empresa de comportamento ativo, ela trabalha com planejamento tático, e a empresa de comportamento proativo, realmente ela trabalha com o planejamento estratégico, que é aquele que eu já falei para vocês, que a gente costuma fazer, traçar cenários. Agora, só um minuto. A garganta vai perdendo aquela viscosidade, né? A gente precisa se hidratar. Vamos lá, pessoal. Eu havia falado para vocês, aí numa das 2 aulas que nós tivemos, a respeito da questão de estratégia, né?
O que é diferencial estratégico? E como que a gente faz um planejamento estratégico baseado em cenários? Então, há 2 anos, né, eu participei das reuniões de planejamento estratégico na companhia, onde nós vislumbrávamos um período de 2020 a 2026. Um período de 6 anos, onde a gente criou vários cenários. Agora, o curioso, né, é que a gente trabalha com alguns cenários, falando sempre de como que vai ser o comportamento do dólar, como que vai ser o comportamento do comércio exterior, quem que vai ser, desculpem, presidente eleito nos Estados Unidos, quem aqui no Brasil, né, quem seriam os políticos que estariam em evidência, qual seria a tonalidade da economia, né, o tom da economia mais liberal, mais social-democrata, mais progressista, mais desenvolvimentista. Só que em todos os cenários que nós traçamos, né, foram 4 cenários traçados, então você colocava que o país ia estar mal, o crescimento ia ser tanto, enfim, todos os cenários, nenhum conseguiu prever um vírus que fosse parar o mundo. Então, veja só, o planejamento é importante, só que ele não te garante que você está, olha, em todas as situações, qualquer coisa que aconteça no mundo, eu tenho um plano para isso. Não, não tem. Né? Pelo menos na nossa empresa, nenhum dos grupos a gente pensou assim, como ameaça, como nós trabalhamos lá com nutrição animal, ameaça de doença para rebanhos, né? Que isso pode acontecer, mas não um vírus que pudesse contaminar a humanidade e que fizesse as pessoas ficarem em quarentena, as atividades produtivas serem reduzidas, as pessoas passarem a trabalhar das suas casas para ter menos convívio social, para que esse vírus circulasse menos, né? A gente não, curiosamente, nós não tivemos nenhum grupo que teve essa previsão de cenário. Né? Então, o planejamento estratégico, acho que a partir de agora, toda vez que as empresas, né, os grupos forem pensar no planejamento estratégico, sempre como uma ameaça vai se ter, em qualquer cenário, vai se citar ou um vírus ou alguma coisa que faça com que o mundo todo tenha que dar uma parada, que é o caso que nós estamos assistindo agora. Estratégia, então a gente está falando aí de uma estratégia voltada, né, para inovação, a gente já falou de planejamento estratégico, mas vamos nos apegar um pouco no conceito de estratégia. Eu tenho muito claro isso e acho que nós também temos que ter. A gente usa, às vezes as pessoas usam a palavra estratégia de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Fala assim, puxa vida, amanhã eu tenho uma reunião com o meu superior lá dos Estados Unidos, da Alemanha, nossa, e eu não tenho nenhuma estratégia para apresentar para ele. Eu preciso de uma estratégia para saber como que a gente vai abordar tal assunto. Pessoal, estratégia é algo que pressupõe um planejamento logístico, um planejamento motivacional, enfim, você tem muitas variáveis, né? Você tem muitos componentes, melhor dizendo, melhor expressando, mas ele pressupõe um tempo, né? Você não faz um planejamento de hoje para amanhã. No máximo que você está fazendo aí é uma ação, um plano de ação. O planejamento pressupõe um prazo médio e um prazo longo. Então, está aí, a estratégia ela nasceu de um conceito, ela é um conceito militar, ela pensa no seguinte, estratégia é você mobilizar, você recrutar todos os recursos que você tem, materiais e não materiais, para atingir determinado objetivo. Visão de médio e longo prazo, e quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de plano, não de estratégia. Então, estratégia só para prazos mais longos. Então, nós temos, eu desenhei um esqueminha aí para vocês. A estratégia ela começa saber para onde vamos, como pretendemos chegar lá, do que precisamos para chegar lá, do que precisaremos para gerar valor e o que nós vamos ganhar com isso. Basicamente, são essas as
perguntinhas para você montar uma estratégia ou um conjunto de estratégias. E aí, como que você mede o sucesso da sua estratégia? Geralmente através de indicadores, né, dos KPIs, né, dos indicadores de desempenho, né, são os Key Performance Indicators, ou indicadores chaves de desempenho. Então, para você faz uma avaliação dos resultados, você pode colocar isso numa forma numérica para você saber. Então, por exemplo, vocês que sempre mexem ou sempre atuam na área de gestão de pessoas, principalmente, então vocês estão numa empresa participando de um grupo que está começando a fazer um direcionamento, né, a transformar um pouco a cultura da companhia de vocês, voltada para a criatividade e inovação. Então, pressupõe que vocês vão ter treinamentos para a força de trabalho. E como que nós vamos medir? Durante um ano, vocês vão ter que fazer o treinamento X, a capacitação Y, os workshops de sensibilização A, B, C. Como que nós fazemos para saber se essa ação que está dentro de uma estratégia, de um plano estratégico, ela está tendo sucesso? Através dos indicadores. Então, olha, nós precisaríamos fazer 8 workshops. Quantos foram feitos? 5. Então tem mais 3 para ser feito. Você fala, bom, temos tempo para fazer isso? Sim. Então está dentro do cronograma? Sim. Qual a nota ou qual o grau de conhecimento que as pessoas deveriam ter nesses treinamentos, para saber se o treinamento está acontecendo, mas para saber se eles estão sendo efetivos, se o conteúdo está sendo passado adequadamente e se está sendo apreendido. Você também usa um outro indicador, né? Então esses são os KPIs, né, os indicadores de performance que são usados para você monitorar o desenvolvimento das estratégias, né? Então você tem a estratégia, você tem a ação e você vai monitorando para você entender se você tem o sucesso ou não desses pontos, dessas ações que estão dentro desse planejamento estratégico. Então aqui eu coloquei para vocês alguns indicadores bem usuais. Indicadores de produtividade, eles podem estar relacionados à hora-máquina, quanto tempo que você gastava para fazer determinada operação, ou quanto que você produzia e quanto você está produzindo agora, né? Os indicadores, eles são os sinais para a equipe gerencial saber o sucesso da estratégia, o sucesso de tudo que está acontecendo. Indicadores de capacidade, quanto você tem de capacidade de produção, quanto mais você pode. Vamos dar um exemplo de uma empresa de call center. Então, quantas posições de trabalho você tem? Se você usar uma determinada tecnologia, quanto que aquele operador, aquela posição poderia produzir a mais? Indicadores estratégicos são todos aqui, você vai eleger, né, o que é mais importante de tudo que nós estamos fazendo. Olha, eu preciso saber quanto que eu gerei de valor ou quanto que do meu lucro está vindo de produtos novos. Esse é um indicador estratégico. Próximo slide, pessoal. Como implementar uma organização com diretrizes voltadas para inovação e criatividade. Então aqui eu coloco, aqui a gente vai falar um pouco das pessoas, né? Que a gente está falando de vários recursos, e lembra que a estratégia é você juntar tudo que você tem de recurso para chegar em determinado objetivo. Então aqui nós precisamos fazer uma avaliação dessa situação para identificar competências existentes. Então, o trabalho dos gestores de pessoas, dos analistas, dos avaliadores, ele é muito importante nesse momento, quando a empresa está nessa transição de cultura. Porque nós precisamos saber o seguinte, exatamente nas nossas equipes, quais as competências que eu preciso para essa nova diretriz de criatividade e inovação. Quem são as pessoas que têm essas competências, têm algumas dessas competências? E quem são as pessoas que não têm, mas não se pressupõem, olha, se essas pessoas não têm, não vou mais contar com essas pessoas, eu vou colocar essas pessoas num plano de demissão. Obviamente que isso, para quem trabalha com recursos humanos, para quem trabalha com pessoas,
seria o ato mais detestável, porque talvez as pessoas não deveriam trabalhar com isso, né? Você, na área de recursos humanos, na área de desenvolvimento, você tem que acreditar no potencial das pessoas e naquelas chaves que você vai ativar através de treinamento, de capacitação, enfim, você vai treinar, você vai mudar a cabeça dessa pessoa, você vai colocar fatos novos para que ela se manifeste, para que ela tenha ações, e aí ela vai se encaixar. Obviamente que depois de todas as tentativas, se a pessoa ela tiver uma mente muito fechada, não aceitar inovações, talvez ela não vá servir para a sua organização. Mas no primeiro momento, sim, identificar as competências, as pessoas que já reúnem essas competências e as pessoas que não têm, o que você precisa fazer para que essas pessoas adquiram essas competências, essas habilidades. Criar estruturas específicas que impulsionam essas ideias e que elas saiam do papel, registrar catálogos dessas ideias, você documentar isso e definir estratégias, tanto para o ambiente interno quanto externo, necessários para a implementação dessas ideias. Então aqui nós estamos falando num processo de você como agente, como um dos agentes de transformação para a cultura da sua empresa ser voltada para a criatividade e inovação. Então, pessoal, chegou a hora agora, de novo, da gente falar sobre o Nubank. Eu sempre gosto de falar do Nubank, que é uma fintech, né, uma empresa que usa tecnologia na parte financeira, porque ela já quebrou vários paradigmas, né? Ela oferece serviços bancários, serviços de cartão de crédito, muito diferentes, ágeis, sem cobrança de tarifas. Então ela realmente trouxe inovação, né? Ela trouxe inovação, ganhou gerar valor sem cobrar tarifas, mas ganhando de outras formas, né? Existem outras formas. E a cultura do Nubank, ela faz toda a diferença no sucesso desse modelo, não desse modelo de negócio, no sucesso da empresa mesmo. Então, nós vamos assistir esse vídeo falando da cultura, muitas pessoas dão depoimentos, e eles sempre falam aí o que vai ficar muito marcante, né, nesse vídeo para vocês. Todos eles, de alguma forma, vão falar do grau de autonomia que eles concedem a cada funcionário. Então, vamos acompanhar, é um vídeo muito interessante, e no final, quando acaba, a gente tem vontade de pedir emprego, de mandar um currículo lá para o Nubank. Mas é muito legal esse vídeo falando sobre a cultura do Nubank. Legal, né, pessoal? O vídeo do Nubank, e a gente aprendeu bastante coisa aí, principalmente assim. Veja que as empresas que elas, de fato, enxergam como valor essa cultura da criatividade e da inovação, elas têm equipes multidisciplinares. Então, vocês viram aí um dos executivos citando que eles têm desde biólogos, estatísticos, matemáticos, engenheiros. Também existe uma diversidade em termos de culturas. Então, eles têm pessoas de outros países, eles têm pessoas, tem ele falou até de departamentos que você tem majoritariamente de pessoas que pertencem a grupos LGBTQI, também essa parte da identificação dos jovens, né? Ali dá a impressão, até a gente tem depoimento de pessoas, dá a impressão que a empresa virou uma extensão do campus, né? Que a pessoa ainda está na universidade. E obviamente, pessoal, é a mesma coisa do Google que nós vimos. Isso funciona para uma empresa fintech, esse tipo de comportamento, tudo mais. Uma empresa fintech que é o Nubank. Talvez a gente tenha outras fintechs por aí também, Isinvest e tal, não tem essa cultura não vai servir. Né? Embora sejam também empresas que, obrigatoriamente, elas, por serem startups, tal, elas são já frutos de criatividade e inovação. Mas bem interessante, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos, já encerrando a nossa aula, e como eu sempre falei para vocês, que um assunto que me apaixona, que me faz falar horas e horas, é de
cães e gatos, principalmente cães, que eu sou apaixonado. Mas eu trouxe um case para vocês, não porque eu goste tanto, ame tanto os cães, mas é porque exatamente foi uma ideia inovadora em cima de uma necessidade que foi identificada. Existe uma empresa chamada Dog Hero, então eu estou deixando o link aqui eu estou deixando o site para vocês, o link do site para vocês verem. É uma empresa, o seguinte, ela foi pensada para as pessoas que têm cães, que gostam, que amam os seus cães e que na ausência por uma viagem, basicamente por uma viagem, passeio, férias, você não pode levar o seu cãozinho, os seus cãezinhos, e você você não gostaria de deixá-los num desses tradicionais hotéis, onde o cachorro fica numa baia e tal. Você queria que ele ficasse num ambiente familiar. Então, essa empresa ela fez o seguinte, ela recrutou pessoas que gostam, que tenham cães e que possam receber outros cães para ficar determinado período nas suas casas, nas suas residências. Então ela faz a intermediação e o ganho dela está nisso. Por exemplo, um exemplo, tá pessoal, só exemplo hipotético. Se eu cobro R$100 a diária para o cachorro, talvez 20 ou R$25, fique para essa empresa que está fazendo a intermediação, que é essa plataforma. Né? Então assim que funciona a Dog Hero. E aí eu coloquei outro link para vocês, que é de uma pessoa que eu conheço, que ela começou recebendo os cães em casa, e hoje tanto ela como o marido vivem disso. Então, no começo do ano, ela já postou aí que, pessoal, estou com poucas vagas para o Réveillon de 2020 e 2021. Ou seja, sempre ela tem cães na sua casa e ela faz um marketing muito legal, porque ela mostra os cachorros como que ela alimenta, como que ela passeia, o que ela faz no dia a dia. Então, é um caso muito interessante de criatividade e inovação. Onde é que está a inovação aqui? A empresa, essa Dog Hero, pegou um problema, né, uma necessidade que algumas pessoas, né, tinham, e transformou isso, falou, como que eu posso fazer? O que seria ideal para a pessoa que não quer deixar o seu cachorro no hotel? Seria que o cachorro ficasse numa casa onde ele pudesse ter características muito parecidas com o ambiente que ele vive, porque isso traria um menor desgaste para ele, né, físico e psíquico para ele. O seu tutor, né, o seu dono também ficaria um pouco mais confortável se ele souber que temos uma pessoa direto, como se ele estivesse na minha casa, que está com o meu cãozinho o dia inteiro, fazendo atividades, tomando conta, com toda a responsabilidade, relatando isso para mim através de vídeos, através de fotos, através de imagens. Foi isso que a Dog Hero fez. Falou, bom, então eu tenho vou montar uma plataforma e vou conectar essas pessoas e vou ganhar, o meu ganho vai ser fazendo essa conexão das pessoas. E aí o sucesso de uma empreendedora que se filiou à Dog Hero, sendo uma anfitriã para receber cães, que é a Ana Taniguchi, e vocês vão ver aí no Facebook, nesse link que eu estou colocando, o tipo de marketing que ela faz e o sucesso, né? Ela virou uma empreendedora, o marido era engenheiro numa companhia, quer dizer, continua sendo engenheiro, né? Mas ele saiu de um trabalho fixo para ficar somente com essa atividade de receber cães. E aí, um nicho de mercado que não faltam os hóspedes, onde você tem um valor agregado alto. Então, criatividade e inovação com valor agregado. É isso que vocês vão ver nesses dois links aí. Então, gostaria que vocês assistissem. Buscassem, né? Porque é um link de um site e de uma fanpage no Facebook. Então, é para vocês analisarem e verem o tipo de trabalho. E aqui, pessoal, finalmente, o último slide da nossa aula, eu quero mostrar aqui para vocês que mesmo que você inove, que você tenha produtos inovadores, tudo mais, o produto, o serviço, ele é como a vida da gente, né? Como a trajetória de vida da gente. Ele tem o nascimento, o desenvolvimento, o crescimento, a maturidade e o declínio. Então é isso que vocês estão vendo nesse gráfico. Então, normalmente quando você está na empresa voltada para
criação de produtos, para a criatividade, a inovação, novos produtos, novos serviços, ela identifica nos seus produtos e nos seus serviços, quando ele está na fase de crescimento, ela já deve ter 2 ou 3 novos projetos para substituir. Às vezes não por produtos substitutos, mas às vezes ela vai dar uma virada total, né? Ela descobriu um novo, ou ela, dentro do seu planejamento, ela está se antecipando ao futuro e ela viu que os consumidores eles vão ter uma determinada necessidade e ela está se antecipando. Então, mesmo antes dos seus produtos atuais ou dos seus serviços chegarem naquele nível de maturidade, inicial declínio, ela já tem projetos disparados, de modo que é nisso que a empresa vai sobreviver, né? É isso que eu falo que a criatividade e inovação não são opcionais, são necessidades para a sobrevivência. E é assim que a empresa vai sobreviver. Então isso é muito interessante vocês darem uma boa olhada nessa curva e terem sempre em mente que qualquer produto, qualquer serviço, ele vai passar por essas fases. Pessoal, essa aula 3 está encerrada e eu convido vocês a reverem, né, todos os vídeos, assistirem quantas vezes vocês quiserem e depois vocês vão ter oportunidade de tirar as dúvidas conforme a mensagem que eu vou mandar para vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal.